Gente, espero que vocês estejam bem. Eu resolvi fazer esse vídeo para ajudar vocês na discussão e também para vocês responderem o exercício que eu deixei lá no Classroom. E é isso, vamos ver um pouco sobre agora Estado, o que é nação, governo. Então vamos lá. O termo Estado, ele parece ser a origem das antigas cidades-estados, que se desenvolveram na antiguidade em várias regiões do mundo. Atualmente, podemos conceituar Estado como um conjunto das instituições que formam a organização político-administrativa de uma sociedade, como um governo próprio e uma população em um território determinado. O Estado é formado pelo governo, força policial, as forças armadas, as escolas públicas, prisões, tribunais, hospitais públicos, bem como todos aqueles que fazem parte dessas instituições que são chamados de funcionários públicos, como o Detran, por exemplo. Desde um gari até o presidente da República exercem atividades estatais, pois servidores do Estado, ou melhor, eles são servidores da sociedade. Uma nação é um conjunto de pessoas que se identifica pela língua, pelos costumes, pelas tradições, bem como uma história em comum. Todos os ciganos, armênios, eles fazem parte de uma nação que tem essas características. Um povo nem sempre vive em um território fixo, como é o caso dos ciganos. O povo é anterior ao Estado, podendo existir sem ele. Por outro lado, um Estado pode compreender várias nações. Há nações sem Estado, como acontecia com os judeus antes da criação do Estado de Israel, e ainda acontece com os ciganos. E há estados que têm várias nações, como o Reino Unido, formado pela Escócia, a Irlanda, o País de Gales e a Inglaterra. Teoricamente, não existe nação dentro de nação. Podem existir povos diferentes dentro de um mesmo Estado-nação. O governo, nesse caso, é a cúpula, é a parte dominante do Estado. Por isso, muitas vezes confundimos Estado com governo, pois se trata de termos relacionados. A diferença é que o governo, mesmo sendo decisivo, o que comanda, é somente uma parte do Estado. Este é mais amplo e, como vimos, engloba outros setores, além de compreender todos os níveis do governo, federal, estadual e municipal, e todas as atividades ligadas a eles. O Estado é, portanto, a nação com um governo. Porém, o Estado é diferente do governo. O Estado é uma instituição permanente e o governo é um elemento transitório do Estado. Assim dizemos, muda o governo e o Estado continua. Como o Estado é uma entidade abstrata, que não tem querer, não tem agir próprio, o governo, grupos de pessoas, agem em seu nome. E é aí que mora tanto as coisas boas como as coisas negativas para essa nação. E aí, as funções do Estado. Todo e qualquer Estado possui obrigações para com os cidadãos. São essas pessoas que elegeram essas pessoas para representar. No que lhe dá sentido à importância de existir. Assim, as principais funções de um Estado moderno são garantir a soberania, ou seja, é o direito que cada Estado tem de manter seu próprio governo, elaborar suas próprias leis e de administrar os negócios públicos, sem a interferência de outros Estados. Alagoas não tem como ficar interferindo nas leis e nos negócios aqui de Pernambuco. Para isso, é preciso manter a ordem interna e externa também, porque a gente pode sofrer tanto com ameaças de estados com estados, como país com outro país. Então, é necessário que tenha essa segurança, que defenda o território dessas ameaças, tanto externas quanto internas. E aí tem a integridade territorial e poder de decisão. Embora o poder e a autoridade possam ser encontrados nas funções e relações sociais em diferentes campos da vida social, centralizam no Estado. Dado seu legítimo monopólio da força, o Estado, evidentemente, detém o poder supremo da sociedade.
o reconhecimento da independência de um Estado em relação aos outros, permitindo ao primeiro firmar acordos internacionais e uma condição fundamental para o estabelecimento da soberania. Manter a ordem, o Estado se diferencia das demais instituições por ser o único que se encontra investido de poder coercitivo, proibindo uma série de atos ou obrigações, obrigando os cidadãos a agir de uma forma ou de outra. E aí, esse cidadão ele precisa se adequar a essas leis, porque senão ocorre o poder coercitivo, que é o uso da força física. A coesão tem um objetivo de propiciar um ambiente de ordem, preservando os direitos individuais e coletivos. Só que no Brasil ainda existe uma dificuldade muito grande de estabelecer esse respeito de direitos individuais e coletivos, e muitas das vezes a força física é usada de forma violenta, desproporcional e por um privilégio de uma determinada classe. Um grande exemplo é só a gente observar o que acontece nas favelas, principalmente do Rio de Janeiro, de São Paulo. Então, a força do Estado lá é muito forte e muito diferente de outras forças físicas que deveriam ser aplicadas, por exemplo, em pessoas ricas que agridem policial, que xinga, como teve um exemplo a semana passada, que vocês podem procurar na internet. E aí, esse tipo de violação e também de adequação à lei, ela é muito relativa, por isso que é muito problemática. Por outro lado, as leis estabelecem, portanto, o que deve ou não ser feito, o que pode ser feito, e aí eles vão prescrever as punições para quem faz essa violação dessa lei. O Estado é, pois, a instituição autorizada a decretar, impor, administrar e interpretar as leis da sociedade moderna. É por isso tudo que o Estado exerce um grande controle sobre a vida das pessoas. E é exatamente aí que é importante a gente eleger candidatos que prezem por esse preservamento dos direitos individuais e coletivos e que estabeleçam uma comunicação boa entre a sociedade para que não haja autoritarismo e tudo mais. Outra coisa que é uma função do Estado é promover o bem-estar social. Não é só as leis e a preservação da punição. Existe também o lado que o Estado tem que promover esse bem social. E aí ele é capaz de propiciar à população do Estado, além da ordem interna e externa, a paz, o respeito às leis, provendo a justiça, dispondo de meios suficientes para estabelecer necessidades humanas em seus diferentes aspectos, podem ser físico, moral, espiritual, psicológico, cultural, organizando serviços básicos para a população. Então, a função do Estado é garantir não que existem leis, quanto que existe a punição para quem viola essas leis, como também ele precisa atender às necessidades humanas. Pode ser físico, moral, psicológico, cultural. A sociedade precisa de cultura também. E organizar os serviços básicos que a gente nota no nosso país, que é uma das áreas que tem maior deficiência, que é a educação, a saúde, a aposentadoria, a segurança e a justiça. Então, manter a ordem social através de leis existentes ou redigindo as novas que reajustem a própria ordem quando as condições de mudança exigirem. Então, nada é estático, elas podem ser modificadas, mas elas precisam ser modificadas, aprimoradas e criadas para estabelecer uma sociedade onde as pessoas sejam mais livres, onde tenha uma garantia ao acesso de serviços básicos, onde as leis elas sejam para todos e não para um grupo escolhido, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou com muita saudade. Na próxima semana a gente continua com esse assunto, tá bem? Beijos, fiquem bem.